Lorenzo Moretti podia fazer uma sala cheia de assassinos a sangue frio ficarem em silêncio com uma única sobrancelha levantada, mas ele não conseguia fazer seus 3 filhos proferir nenhuma única sílaba. Eles o chamavam de Sombra, porque ninguém nunca o viu atacar e viveu para contar a história. Ele lhe era o punho de ferro da família criminosa Moretti, um rei tatuado que governava o submundo de Nova York de seu trono de sangue e silêncio. Aos 36, ele havia enterrado mais inimigos do que a maioria dos homens havia conhecido. Seu corpo, uma tela de tinta, onde cada marca contava a história de uma vida que ele havia tirado. Mas seu maior fracasso não foi um acordo mal feito ou uma investigação federal se aproximando. Eram 3 meninos idênticos de 2 anos que nunca haviam falado uma única palavra. Médicos chamavam de atraso no desenvolvimento. Terapeutas sussurravam sobre transtorno de apego decorrente da morte de sua mãe durante o parto. Lorenzo chamava de seu castigo, seu inferno pessoal. Sua prova de que nem o diabo podia escapar do karma. Esse silêncio foi quebrado em uma caótica tarde de quarta-feira no palácio, quando o homem mais temido em 5 distritos perdeu o controle de seu império na frente de uma sala de jantar cheia de testemunhas. Seus trigêmeos não choraram por seu pai. Eles apontaram 3 pequenos dedos para uma garçonete em apuros em um avental manchado. Uma mulher com olhos exaustos e cabelo caindo solto de um rabo de cavalo bagunçado, e gritaram uma palavra em uníssono perfeito e devastador. Mamãe, se isso satisfaz sua alma, esmague o botão de curtir e compartilhe com alguém que precisa desta história esta noite. Inscreva-se e toque o sino para não perder o que acontece a seguir. Porque o que aconteceu a seguir mudou tudo. Lorenzo agarrou o pulso de Vivian antes que ela pudesse recuar sequer uma vez. Seu aperto não era forte, mas era absoluto, como uma braçadeira de ferro embrulhada em veludo. O tipo de aperto usado por um homem a quem nunca foi recusado nada em sua vida. Seus olhos cinzentos ardiam com algo mais perigoso que raiva. Era a esperança desesperada de um pai que esperara 2 anos para ouvir seus filhos falar. Você não vai a lugar nenhum, ele disse, sua voz baixa e letal. O tipo de silêncio que era mais aterrorizante que qualquer grito. Vivian sentiu seu coração bater descontroladamente contra suas costelas. Eu não entendo, ela gaguejou, seus olhos se voltando para as 3 crianças que ainda a procuravam. Lágrimas escorrendo por seus rostos, embora não estivessem mais gritando, apenas a encarando com uma saudade tão forte que doía de testemunhar. Nunca os conheci, eu juro. Sou apenas uma garçonete. Lorenzo a puxou para mais perto até que seu rosto estivesse a poucos centímetros do dela, e ela podia sentir o cheiro de colônia cara misturado com algo mais escuro. Talvez fumaça de charuto, talvez pólvora, apenas uma garçonete. Ele repetiu com um tom amargo. E ainda assim, meus 3 filhos, crianças que não falaram uma única palavra em 2 anos, a reconhecem como sua mãe. Quem te enviou, Russo? Bratva, quanto te pagaram para treinar meninos de 2 anos para te chamarem de mamãe? Ninguém me enviou, Vivian disse, sua voz tremendo, embora ela se forçasse a manter o olhar dele. Eu não sei quem é Russo. Eu só trabalhei aqui por 3 semanas. Eu nem consigo pagar minha conta de luz este mês. Um dos homens de terno preto deu um passo à frente. Chefe, como devemos lidar com isso? Lorenzo nunca tirou os olhos de Vivian. Evacue o restaurante agora. Diga a eles que há um vazamento de gás. Mas, senhor, a festa da família Castellano está na sala principal. Eles acabaram de pedir. Lorenzo virou a cabeça e, com um único olhar, o homem desapareceu. Em segundos, Vivian ouviu o caos lá fora. Protestos confusos, cadeiras raspando, talheres caindo no chão. 2 outros homens apareceram do nada, bloqueando as saídas, educadamente, mas ameaçadoramente, conduzindo os perplexos clientes para fora. Por favor. Vivian tentou se soltar, mas Lorenzo não afrouxou o aperto. Eu não sei o que está acontecendo.
Eu sou apenas uma garota tentando pagar dívidas. Se você não me soltar, eu vou gritar. Lorenzo olhou para ela e pela primeira vez um sorriso cintilou em seus lábios. Não um sorriso feliz, mas o sorriso de um predador que sabia que sua presa não tinha para onde correr. Vá em frente e grite, ele disse quase entediado. Eu sou dono do capitão da polícia deste distrito, do inspetor de edifícios deste quarteirão e de metade dos juízes em Manhattan. Você pode gritar o tempo que quiser. O medo gelado desceu pela espinha de Vivian. Ela olhou ao redor em desespero por alguém que pudesse ajudá-la, mas o restaurante estava vazio agora. Nada restou além de sombras nos cantos e os olhares frios de homens de ternos pretos. Então Nico começou a chorar. Não o choro silencioso de antes, mas um choro real com som, e a criança esticou seus bracinhos em direção a Vivian, seu rosto vermelho, lágrimas e ranho escorrendo livremente. Mamãe, ele soluçou. Mamãe, mamãe, mamãe. Então Mateo e Luca começaram a chorar também. Todas as três crianças a chamando juntas, como se ela fosse sua única salvação em uma tempestade. Vivian não pensou. Ela não conseguia pensar. O instinto dentro dela, o instinto que havia cuidado de Daniel por tantos anos, o instinto de uma irmã mais velha que um dia foi mãe, surgiu mais forte que o medo. Ela caiu de joelhos, e mesmo com o pulso ainda na mão de Lorenzo, ela estendeu o braço livre em direção a Nico. A criança imediatamente se jogou nela, agarrando seu pescoço como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Mateo e Lucas seguiram, todos os três se agarrando a ela, e pela primeira vez em 2 anos, o choro deles tinha som, ritmo, vida. Lorenzo ficou ali, olhando para a cena diante dele. Sua mão ainda segurava o pulso de Vivian, mas mais frouxo agora, como se ele tivesse esquecido que ela estava segurando. Naqueles olhos cinzentos, frios e de aço, algo se quebrou. Algo se abriu. Ele olhou para seus 3 filhos, crianças que estavam silenciosas como estátuas por 2 anos, agora soluçando e se agarrando a uma estranha garçonete como se ela fosse todo o seu mundo. Leve-a de volta para a propriedade, disse Lorenzo, sua voz como se alguém estivesse sufocando sua garganta. E me dê respostas. Preciso saber quem ela é. O carro preto deslizou pelas ruas de Manhattan em silêncio, e Vivian sentou-se lá com as 3 crianças ainda agarradas a ela, como se ela fosse sua última tábua de salvação no meio do oceano. Ela não ousou se mover, não ousou respirar muito profundamente, com medo de que até o menor movimento as fizesse chorar novamente. Lorenzo sentou-se do outro lado, seus olhos cinzentos nunca a deixando por um segundo, e o silêncio entre eles pesava mais do que qualquer acusação. Vivian olhou pela janela, observando os arranha-céus deslizarem, e ela se perguntou se esta seria a última vez que ela veria esta cidade. Se ela morresse ali, quem cuidaria de Daniel? Esse pensamento a dilacerou por dentro, e memórias a invadiram como uma maré imparável. Ela tinha 12 anos quando seus pais morreram em um acidente de carro, deixando-a e Daniel, que tinha 7 anos na época, para o sistema de assistência governamental. 7 famílias adotivas em 6 anos, 7 casas onde nenhuma delas jamais foi um lar. 7 vezes ela lá aprendeu a se tornar invisível, a ocupar o mínimo de espaço possível, a engolir suas lágrimas para que ninguém tivesse um motivo para mandá-la de volta. Mas havia uma casa que ela nunca pôde esquecer, a 4ª família, quando ela tinha 14 anos. O pai adotivo com olhos frios e mãos pesadas. 2 anos de inferno sobre os quais ela nunca contou a ninguém. 2 anos em que ela aprendeu que o silêncio era a única maneira de sobreviver. 2 anos que deixaram cicatrizes que ninguém podia ver. Mas ela sentia todas as noites em seus pesadelos. Ela fugiu aos 16, levando Daniel com ela, jurando que nunca deixaria ninguém machucar seu irmão. Eles viveram em motéis baratos, minúsculos apartamentos tipo estúdio, esquinas escuras.
Vivian fez todos os trabalhos que conseguiu encontrar: lavar pratos, servir mesas, limpar escritórios, qualquer coisa para ganhar dinheiro para que Daniel pudesse ir à escola, para que Daniel pudesse ter algo como uma vida normal. Mas o destino nunca sorriu para ela. Há 1 ano, Daniel desmaiou na aula, leucemia. A palavra parecia uma sentença de morte escrita em tinta vermelha em papel branco. Ela se lembrou do dia em que o médico falou sobre custos de tratamento, sobre transplantes de medula óssea, sobre números tão enormes que ela nunca poderia sonhar em alcançá-los. Os $300.000 para uma mulher de 27 anos, sem diploma universitário, sem família, nada além de suas mãos e sua vontade. Os $300.000 poderiam muito bem ter sido os 300 milhões a elas. Ela pediu dinheiro emprestado a amigos, a colegas de trabalho, a qualquer pessoa que conhecesse, mas não foi o suficiente. Nunca foi o suficiente. E então ela recorreu a agiotas, do tipo que não perguntava sobre histórico de crédito ou garantia. Apenas exigia uma assinatura e uma promessa de pagamento. $70.000 a uma taxa de juros esmagadora. Ela sabia que era um erro, no momento em que assinou. Mas Daniel estava deitado em uma cama de hospital, sua pele pálida como folhas murchas, e ela faria qualquer coisa para manter seu irmão vivo. Qualquer coisa. Agora ela tinha 12 dias restantes antes do prazo. 12 dias antes que eles viessem cobrar. E ela sabia que eles não eram o tipo de gente que aceitava desculpas. A última mensagem que ela recebeu esta manhã ainda queimava em sua mente. Sabemos onde seu irmão está. Seu apartamento estava sem eletricidade desde a semana passada. Ela tomava banho em água fria, comia macarrão instantâneo e contava cada moeda para comprar o remédio de Daniel. 3 empregos ao mesmo tempo ainda não conseguiam acompanhar os juros, muito menos o principal. E agora ela estava sentada em um carro mais luxuoso do que qualquer coisa que ela já tinha visto, com os filhos de um chefe da máfia agarrados a ela como se ela fosse a mãe biológica deles. A vida dela já tinha sido uma bagunça, e agora tinha se tornado 1000 vezes mais caótica. Ela olhou para Nico, o menor, dormindo em seu peito, com o rosto ainda molhado de lágrimas. Mateo e Luca estavam cochilando também, seus dedinhos agarrados às roupas dela, como se tivessem medo de que ela desaparecesse. Eles a chamavam de mamãe. Eles a reconheciam, mas como isso podia ser? Ela nunca os tinha conhecido. Nunca soubera que eles existiam até 20 minutos atrás. Vivian levantou o olhar e encontrou o de Lorenzo. Ele ainda a observava. E naqueles olhos cinzentos, ela não via mais raiva ou suspeita. Ela via confusão, ela via dor. Ela via um pai buscando desesperadamente por respostas. "Quem é você?" Ele perguntou, sua voz baixa como um sussurro. "Quem é você de verdade?" Vivian queria responder, mas ela não sabia. Ela não sabia por que essas crianças a reconheciam. Ela não sabia por que seu coração doía quando ela olhava para elas. Ela só sabia que, pela primeira vez em sua vida, alguém precisava dela. Realmente precisava dela. E o sentimento era ao mesmo tempo quente e aterrorizante o suficiente para roubar sua respiração. A propriedade Moretti ergueu-se diante deles como um castelo no coração de Long Island. E Vivian teve que lutar contra o desejo de ficar boquiaberta. Os portões de ferro, com mais de 3 metros de altura, abriam-se por controle remoto, câmeras de segurança montadas em cada pilar, e ao longo da estrada pavimentada de pedra que levava para dentro, ela contou pelo menos 8 homens de ternos pretos em patrulha. Isso não era uma casa, isso era uma fortaleza. O carro parou na entrada principal e Vivian foi escoltada para dentro com as 3 crianças ainda agarradas a ela. O interior era ainda mais imponente que o exterior. Tetos altos coroados com lustres de cristal, pisos de mármore polidos tão brilhantemente que ela podia ver seu reflexo, enormes pinturas a óleo forrando as paredes, e móveis que ela tinha certeza custavam mais do que tudo o que ela já havia possuído combinado.
Ela ficou ali em seu avental manchado e tênis gastos, e ela nunca se sentira tão deslocada em sua vida. Preciso fazer um telefonema, ela disse, sua voz ecoando no vasto salão. Meu irmão está no hospital. Ele ficará preocupado se não tiver notícias minhas. Lorenzo parou e virou-se para ela, seus olhos cinzentos e legíveis. Quando eu tiver respostas sobre quem você é, você fará sua ligação. Até então, você fica aqui. Isso é detenção ilegal, Vivien disse, lutando para manter a voz firme, enquanto seu coração batia como um tambor de guerra. Você não pode me manter aqui como uma prisioneira. Lorenzo olhou para ela e um sorriso frio tocou seus lábios. Você se surpreenderia com o que eu posso fazer. Antes que Vivien pudesse responder, uma voz aguda cortou o ar como uma lâmina. É ela? Uma mulher saiu da sala de estar e Vivien soube instantaneamente que esta devia ser a mãe de Lorenzo. Gianna Moretti estava em seus 60 e poucos anos, mas ainda carregava a beleza nítida de sua juventude. Cabelos prateados presos, roupas caras e olhos escuros tão frios quanto o gelo varrendo Vivien da cabeça aos pés com desprezo não disfarçado. Ela olhou para Vivien da mesma forma que se olha para um inseto rastejando por um chão impecável. Meu filho, Gianna disse, seu tom cansado, como se já tivesse visto isso centenas de vezes. Este é o golpe mais antigo do livro. Uma garota sem nome aparece, de alguma forma faz as crianças a chamarem de mãe, então exige dinheiro, status, tudo o que ela pode tirar desta família. Você realmente acha que eu não reconheceria? Ela claramente foi treinada por alguém. Talvez os russos, talvez outra pessoa. Vivien sentiu o calor subir ao seu rosto. Ela já havia suportado o suficiente de lares adotivos, da vida, do próprio destino. Ela não ficaria ali para ser insultada por uma mulher que não sabia nada sobre ela. Com licença, ela disse, sua voz mais dura do que pretendia. Mas como exatamente você acha que eu treinei 3 crianças de 2 anos com doces, com um roteiro? Eles são crianças, não atores de Hollywood, e eu sou uma garçonete ganhando 7,50 por hora, não uma espiã treinada. Gianna abriu a boca para retrucar, mas naquele momento, Luca começou a chorar. A criança apertou o abraço em torno do pescoço de Vivien, e Mateo e Nico começaram a choramingar também, como se sentissem a hostilidade no ar e tivessem medo. Shh! Vivien sussurrou instintivamente, uma mão dando tapinhas nas costas de Luca, a outra alisando o cabelo de Mateo. Está tudo bem, eu estou aqui, ninguém vai machucar vocês. E então a coisa mais estranha aconteceu. As 3 crianças se acalmaram quase imediatamente. Elas enterraram seus rostos em seu pescoço e ombro, dedinhos agarrando suas roupas. E pela primeira vez desde que Lorenzo soubera da existência de seus filhos, ele os viu em paz, verdadeiramente em paz. Gianna observou a cena e, embora não tenha dito nada, Vivien pôde ver a dúvida cintilar em seus olhos. Um teste de DNA, disse Lorenzo, sua voz não mais fria, mas carregando outra coisa. Talvez esperança, talvez medo. Ligue para o médico da família agora. Quero os resultados em 24 horas. Ele virou-se para Vivien e, pela primeira vez, ela ouviu olhar para ela não como uma suspeita ou uma ameaça. Ele a olhou como um mistério que estava desesperado para desvendar. 24 horas, ele disse. Você terá respostas. Ambos nós teremos. Eles a levaram para uma sala de estar no 2º andar, e Vivien teve que admitir que se aquilo era uma prisão, era a prisão mais luxuosa que ela já tinha visto. O quarto era maior que todo o seu apartamento no Bronx, com uma cama king size vestida com lençóis brancos impecáveis, cortinas de veludo vermelho escuro e um banheiro privativo revestido de mármore. Mas não importava o quão bonito fosse, a porta ainda estava trancada por fora, e Vivien ainda era uma prisioneira. Ela deitou-se na cama, olhando para o teto na escuridão, incapaz de dormir, embora seu corpo estivesse exausto até os ossos.
Sua mente girava com milhares de perguntas sem resposta. Por que aquelas 3 crianças a reconheceram? Por que elas a chamavam de mamãe? E mais do que tudo, como ela sairia dali? Daniel deve estar muito preocupado. Ela não havia ligado para ele naquela noite, algo que ela nunca havia deixado de fazer durante todo o ano em que ele esteve no hospital. O que ele pensaria? O que ele faria? E os agiotas? Faltavam 12 dias. Eles não esperariam. Eles não conheciam misericórdia. Vivian fechou os olhos, forçando-se a tentar dormir. Mas a imagem do rosto pálido de Daniel na cama do hospital continuava surgindo atrás de suas pálpebras, atormentando-a, dilacerando-a. Então ela ouviu choro. A princípio ela pensou que estava imaginando, mas o som ficou mais claro, ecoando pelo corredor na profunda quietude da noite. Vivian olhou para o relógio na parede. Eram 2 da manhã. Ela saiu da cama e caminhou até a porta, surpresa ao descobrir que ela não estava mais trancada. Talvez eles pensassem que ela não ousaria tentar escapar no meio da noite de uma propriedade cheia de guardas armados. Eles estavam certos, mas isso não a impediu de seguir o som do choro. Ela o rastreou pelo corredor, seus pés descalços afundando no tapete grosso, até que ela parou em frente a uma porta ligeiramente entreaberta. O berçário. Ela olhou para dentro e viu Nico sentado em seu berço, com o rosto vermelho, lágrimas escorrendo, sua boca explodindo em soluços dolorosos. Uma mulher de meia idade, provavelmente a babá, estava ao lado dele, parecendo completamente desamparada. Ela tentou pegá-lo, mas ele só chorou mais forte. Tentou oferecer uma mamadeira, mas ele a empurrou para longe. Tentou cantar para ele, mas nada funcionou. Vivian não pensou. Ela empurrou a porta, caminhou direto para o berço e gentilmente pegou Nico em seus braços. A criança enrijeceu por um segundo, como se estivesse assustada. Então, quando percebeu quem o estava segurando, ele enterrou o rosto em seu pescoço e seus soluços começaram a diminuir. Ela começou a cantar a canção de ninar que ela cantava para Daniel todas as noites quando ele era pequeno. Quando ele tinha medo do escuro, quando ele tinha pesadelos, quando ele precisava saber que alguém estava lá, a voz dela não era bonita. Ela sabia disso, mas Nico não precisava de uma voz perfeita. Nico só precisava dela. A criança parou de chorar completamente, sua respiração se acalmou e Vivian sentiu o pequeno corpo relaxar lentamente contra ela. Então ela ouviu o movimento nos outros 2 berços. Mateo e Luca estavam acordados agora, de pé, suas mãos agarrando as grades, olhando para ela com olhos exigentes. Eles queriam ser segurados também. Eles precisavam dela também. Vivian sentou-se na poltrona no centro do quarto, ainda segurando Nico, e a babá entendeu, levantando Mateo e Luca e colocando-os em seu colo. As 3 crianças se aconchegaram contra ela como gatinhos, encontrando calor. E em minutos, todos os 3 estavam profundamente adormecidos. Vivian não ousou se mover. Ela sentou-se ali com as crianças em seus braços. E pela primeira vez neste dia caótico, ela sentiu algo que se assemelhava à paz. Ela não sabia que Lorenzo estava parado na porta, escondido nas sombras, testemunhando tudo. Ele estava lá desde o momento em que ela entrou no quarto, observando-a acalmar seus filhos com os olhos de um homem testemunhando um milagre. Ele não saiu. Ele sentou-se em uma cadeira no canto escuro e ficou de guarda sobre os 4 até que a luz da aurora escorregasse pelas cortinas. Quando Vivian abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi Lorenzo olhando para ela. Aqueles olhos cinzentos não eram mais nítidos e gelados como no dia anterior. Eles continham algo que ela não sabia nomear. Talvez curiosidade, talvez confusão, talvez respeito. "Quem é você realmente?" ele perguntou, sua voz por estar acordado a noite toda. E desta vez a pergunta não carregava mais uma ameaça. Desta vez era um apelo. 24 horas depois, Frank Duca entrou no escritório de Lorenzo com um envelope na mão e um rosto tão pálido como se tivesse visto um fantasma.
Frank tinha sido o braço direito de Lorenzo por 20 anos, o homem que testemunhara tudo, desde guerras sangrentas até as limpezas mais impiedosas, e nada no mundo jamais o havia abalado. Mas hoje, sua mão tremia enquanto ele colocava o envelope na mesa. Chefe, Frank disse, sua voz rouca. Você precisa ler isso, e talvez você deva deixá-la ler também. Vivian foi levada para o escritório e sentou-se na cadeira em frente a Lorenzo, seu coração batendo violentamente no peito. As 3 crianças tinham sido deixadas com a babá, mas elas choraram quando ela saiu, e ela ainda podia ouvir suas vozes chamando mamãe ecoando em sua mente. Lorenzo abriu o envelope, puxou as páginas de dentro e começou a ler. Sua expressão não mudou, mas Vivian viu seus dedos apertarem o papel até que ele amassasse. Quando ele terminou, ele levantou os olhos, e naqueles olhos cinzentos havia algo que Vivian nunca tinha visto antes. Choque completo. Você não é a mãe biológica deles, Lorenzo disse lentamente, como se estivesse forçando-se a processar cada palavra. Mas você é geneticamente relacionada a eles. Você é a tia biológica deles. O mundo girou ao redor de Vivian. Isso não pode ser verdade. Eu não tenho irmãos. Eu sou filha única. Meus pais morreram quando eu tinha 12 anos, e eu não tenho nenhum parente. Lorenzo pegou o telefone e fez uma breve ligação. 20 minutos depois, uma mulher entrou na sala. Ela tinha cerca de 55 anos, com cabelos prateados bem cortados, óculos com aros de prata e uma pasta de couro recheada de documentos. Lorenzo a apresentou como doutora Elina Cross, uma das principais geneticistas do país e a mulher que havia analisado as amostras de DNA. Doutora Cross sentou-se, abriu sua pasta e começou a explicar com a voz calma de alguém acostumado a dar notícias que mudam vidas. Há 28 anos, ela disse, havia um programa de fertilidade secreto administrado por várias clínicas particulares. Eles coletavam óvulos de mulheres jovens e saudáveis, prometiam um pagamento generoso, mas nunca divulgavam o verdadeiro propósito. Qual era o propósito? Lorenzo perguntou, sua voz baixa e perigosa. Criar crianças com genética superior, doutora Cross respondeu. Eles selecionavam doadoras com excelente saúde, alta inteligência e sem doenças hereditárias. Esses óvulos eram então usados por famílias ricas que queriam filhos, mas não podiam carregá-los sozinhas. Vivian sentiu-se mal. Minha mãe, ela sussurrou. Sua mãe havia doado óvulos antes de ter Vivian. Dr. Cross assentiu. De acordo com os registros que encontrei, sua mãe tinha 20 anos quando entrou no programa. 1 ano antes de você nascer. Ela provavelmente precisava do dinheiro, e o programa pagava extremamente bem na época, mas havia algo que ela não sabia. Um de seus óvulos foi usado para criar outra criança. Lorenzo se pôs de pé, sua cadeira caindo no chão. Serena, ele disse, e não era uma pergunta. Minha esposa, doutora Cross, olhou para ele com silenciosa simpatia. Sua esposa nasceu daquele programa usando óvulos doados pela mãe de Vivian. Isso significa que Serena e Vivian eram irmãs biológicas, embora nunca soubessem da existência uma da outra. E seus 3 filhos, crianças que carregam metade dos genes de Serena, reconheceram sua conexão sanguínea com Vivian por puro instinto. Vivian não conseguia falar. Ela tinha uma irmã. Ela tinha família que nunca havia conhecido. E essa irmã havia partido, deixando para trás 3 filhos que a chamavam de mãe. Lágrimas escorreram por suas bochechas sem que ela percebesse. Há mais alguma coisa? Lorenzo perguntou, sua voz apertada como um fio. Dr. Cross hesitou, e essa hesitação fez tanto Lorenzo quanto Vivian prenderem a respiração. O programa foi encerrado após um escândalo há 20 anos. Muitas crianças criadas através dele desenvolveram uma condição genética rara e morreram jovens. Mas algumas sobreviveram, e sobreviventes como Serena e Vivian carregam um gene único que as torna sujeitos de pesquisa extremamente valiosos. Ela fez uma pausa, olhando para Vivian com preocupação.
Há pessoas procurando pelos filhos sobreviventes desse programa. Eu não sei quem são eles ou o que querem, mas sei que se eles a descobrirem, você estará em perigo. Lorenzo se moveu instantaneamente, posicionando-se entre Vivian e a porta como se a ameaça pudesse chegar a qualquer momento. Ele olhou para ela e em seus olhos cinzentos, Vivian viu uma resolução inquebrável. Você é a tia biológica dos meus filhos, ele disse lentamente. Sua família. E isso significa que ninguém tem permissão para tocar em você. Dr. Cross saiu depois de colocar uma pilha grossa de documentos na mesa detalhando o programa de fertilidade e tudo o que ela sabia sobre aqueles que caçavam os sobreviventes. A sala mergulhou em um silêncio pesado e Vivian sentou-se ali, sua mente ainda em turbilhão com o que acabara de aprender. Ela tinha uma irmã. Essa irmã estava morta e seus 3 sobrinhos biológicos estavam no andar de cima chamando-a de mãe, sem saber que de alguma forma eles estavam certos. Lorenzo ficou junto à janela olhando para o jardim, de costas para ela. Ele não falou por um longo tempo e quando finalmente se virou, seu rosto havia voltado à sua familiar máscara fria, mas seus olhos não. Aqueles olhos cinzentos ainda tinham algo que Vivian não sabia nomear. Eu tenho uma proposta, Lorenzo disse, sua voz firme e constante, como se estivesse negociando um negócio. Você fica aqui nesta propriedade com as crianças. Sua presença é boa para eles. Isso está provado. E se alguém realmente está te caçando, como a Dora Cross disse, este é o lugar mais seguro onde você pode estar. Vivian olhou para ele esperando. Ela sabia que havia mais. Homens como Lorenzo Moretti nunca davam nada sem tirar algo em troca. Em troca, Lorenzo continuou, eu vou limpar sua dívida. Os $70.000 para os agiotas, certo? Eu sei que você deve a eles. Eu também sei a qual gangue eles pertencem e que eles ameaçaram seu irmão. O coração de Vivian começou a acelerar. Como você sabe sobre Daniel? Eu sei tudo sobre você, Vivian Reyes. Lorenzo caminhou até a sua mesa e abriu um arquivo. Nascida em 12 de abril, 27 anos, órfã aos 12, passou por 7 famílias adotivas. Irmão mais novo, Daniel Reyes, 22, atualmente em tratamento de leucemia no Hospital Mount Sinai, necessitando de um transplante de medula óssea com um custo estimado de uns $300.000. Você está trabalhando em 3 empregos e ainda não consegue acompanhar os juros mensais. Ele olhou para ela. Eu posso resolver tudo isso com um único telefonema. Vivian saltou para seus pés, sua cadeira arranhando o chão de madeira. Eu não estou à venda. Se você acha que eu vou me tornar algo para você em troca de dinheiro, você pegou a mulher errada. Lorenzo levantou uma sobrancelha, e ele quase parecia divertido. Você acha que eu quero comprar você como uma amante? Não é isso que você está oferecendo? Não. Lorenzo contornou a mesa e parou na frente dela, perto o suficiente para que ela pudesse ver os reflexos mais escuros em seus olhos. O que eu estou oferecendo é proteção para a família. Sua família, quer você queira admitir ou não. Você compartilha sangue com minha esposa. Você é a tia biológica dos meus filhos. E eles precisam de você. Eu não preciso de uma amante. Eu preciso de uma mãe para meus filhos. Vivian ficou em silêncio, tentando processar as palavras dele. E o que eu tenho que fazer em troca? Lorenzo hesitou por um segundo. Uma coisa rara para um homem que sempre controlou tudo. Você desempenha o papel de minha noiva, para o mundo exterior, para as outras famílias, para meus inimigos. O mundo em que eu vivo não tolera ambiguidade. Se você aparecer ao meu lado e das crianças sem um título, você se tornará um alvo. Mas se você for a noiva de Lorenzo Moretti, ninguém ousará tocar em você. Vivian soltou uma pequena risada sem humor. Você quer que eu finja que vou me casar com você para que você possa me proteger? Esse é o plano mais louco que eu já ouvi. Talvez, mas vai funcionar. Lorenzo encontrou o olhar dela diretamente. Eu não estou te forçando. Você pode recusar e sair daqui agora mesmo. Mas se você sair,
você voltará para um apartamento sem eletricidade, para agiotas contando os dias, para um irmão esperando por um transplante de medula óssea sem dinheiro, e você deixará para trás 3 crianças que acabaram de aprender a falar apenas para cair de volta no silêncio. Isso é uma ameaça ou informação? Essa é a verdade. Vivian olhou para ele e depois para a porta, de onde podia ouvir a risada das crianças vindo do andar de cima. Elas estavam brincando com a babá, mas ela sabia que elas a estavam esperando. Elas sempre a estavam esperando. Eu tenho condições, ela disse por fim. Estou ouvindo. Eu posso ver Daniel sempre que eu quiser. Eu tenho liberdade para me mover pela propriedade. Eu não sou uma amante e não sou uma serva. Eu sou a tia das crianças. E você vai me tratar como tal. E se você algum dia machucar Daniel, nem um único fio de cabelo na cabeça dele, eu juro que encontrarei uma maneira de te matar, mesmo que leve toda a minha vida. Lorenzo olhou para ela, e desta vez ele realmente sorriu. Não o sorriso frio ou o ameaçador que ela tinha visto antes. Este era o sorriso de um homem que acabara de descobrir algo que o surpreendia. Certo, ele disse. Eu concordo com todas as suas condições e você pode ficar tranquila quanto a Daniel. A partir deste momento, qualquer um que tocar em seu irmão enfrentará toda a força da família Moretti. Ele estendeu a mão. Temos um acordo, minha noiva. Vivian olhou para a mão dele, então para aqueles olhos cinzentos. Ela pensou em Daniel, nas crianças, na vida de dor que ela havia vivido e na porta que acabara de se abrir diante dela. Ela pegou a mão dele. Temos um acordo, mas estou te avisando. Eu não sei atuar. Lorenzo apertou o aperto e ela sentiu o poder controlado em sua mão. Está tudo bem, eu vou te ensinar. 2 semanas se passaram como um sonho estranho do qual Vivian não tinha certeza se queria acordar. Ela acordava todas as manhãs em um quarto maior que seu antigo apartamento. Tomava café da manhã com as 3 crianças em uma sala de jantar com piso de mármore e caminhava por jardins extensos onde as rosas floresciam como se a pobreza nunca tivesse existido. Ela não estava acostumada com esse tipo de luxo. Ela não estava acostumada a ter refeições servidas, quartos limpos, pessoas perguntando o que ela queria comer ou beber, como se a opinião dela importasse. Mais de uma vez, ela instintivamente se levantou para limpar a mesa depois de uma refeição. E a equipe a olhava confusa como se ela tivesse feito algo bizarro. Mas o verdadeiro milagre não era a propriedade ou a riqueza. O milagre eram as crianças. Mateo, Luca e Nico estavam mudando a cada dia. Como flores murchas subitamente recebendo água e luz. Eles aprendiam novas palavras todas as manhãs. E Vivian escrevia cada uma como se fosse uma joia preciosa. Caminhão foi a primeira palavra que Mateo disse quando viu seu veículo de brinquedo. Cachorro foi o que Luca gritou quando o cachorro do chefe correu pelo gramado. E amor foi a palavra que Nico sussurrou em seu ouvido uma noite antes de adormecer, forçando-a a virar o rosto para que as crianças não vissem suas lágrimas. Lorenzo observava tudo isso à distância. Ele raramente estava em casa durante o dia, ocupado com o trabalho. Vivian não perguntava sobre e não queria saber, mas todas as noites ele voltava para jantar com as crianças, e Vivian o pegava observando-as com os olhos de um homem tentando aprender a ser pai. Na segunda semana, Lorenzo cumpriu sua promessa sobre Daniel. Seu irmão foi transferido para o melhor hospital particular de Nova York. Um quarto privativo com janelas com vista para um parque, os melhores especialistas monitorando-o 24 horas por dia, e uma equipe completa de enfermeiras de plantão. Quando Vivian entrou no novo quarto de hospital de Daniel, ela quase desabou. O quarto estava limpo e inundado de luz, nada como o quarto de hospital público apertado e sombrio onde ele estivera antes. Daniel estava sentado, apoiado em travesseiros, sua pele ainda pálida, mas seus olhos mais brilhantes, e ele olhou para sua irmã com uma desconfiança que Vivian conhecia muito bem. No que você se meteu? Daniel perguntou secamente, sua voz fraca, mas ainda nítida. Não minta para mim.
As pessoas não são transferidas para quartos VIP por bondade. Vivian sentou-se ao lado dele e pegou sua mão fina. Fui contratada como tutora para os filhos de uma família rica. Eles pagam muito bem e cobrem suas despesas médicas como parte dos benefícios. Daniel a encarou e Vivian sabia que ele não acreditava totalmente nela. Mas ele estava muito exausto para insistir. Apenas certifique-se de que você está segura, ele disse por fim. Você é tudo o que eu tenho. Vivian abraçou o irmão, enterrando o rosto em seu ombro para que ele não visse a culpa em seus olhos. Ela odiava mentir para Daniel, mas não podia lhe contar a verdade. Ela não podia falar sobre a máfia, o chefe, o noivado falso. Ele se preocuparia até a morte. E a última coisa que Daniel precisava agora era mais estresse. De volta à propriedade, Vivian começou a notar coisas que havia ignorado antes, como Carlo Benedicti, o gerente em quem Lorenzo confiava. Ele aparecia na propriedade com mais frequência do que parecia necessário para um gerente de restaurante. Ele sempre foi educado com ela, sempre sorrindo o suficiente. Mas havia algo em seus olhos que a incomodava. Os olhos eram mais frios do que o sorriso. E às vezes ela o pegava observando as crianças com algo que não sabia nomear, mas que a fazia querer ficar entre ele e elas. Ela não disse nada a Lorenzo. Ela não tinha provas, apenas instinto. E o instinto de uma ex-garçonete não tinha peso em um mundo de chefes da máfia. Uma noite, ao passar pelo berçário depois de verificar as crianças pela última vez, ela viu Lorenzo sentado na poltrona perto da janela. Ele não havia acendido as luzes. Ele estava sentado na escuridão, observando seus 3 filhos dormirem. E naquele momento, Vivian viu o que ele escondia do resto do mundo. Solidão, dor e um amor tão profundo que era assustador para 3 crianças que ele não sabia como expressar. Ela se retirou silenciosamente, não querendo quebrar o momento íntimo. Mas a imagem de Lorenzo Moretti sentado sozinho no escuro ficou com ela a noite toda, e ela começou a se perguntar se ele era tão solitário quanto ela havia sido por tantos anos de sua vida. Nos dias que se seguiram, Vivian começou a ver as rachaduras na parede de aço que Lorenzo havia construído ao redor de si mesmo. Eram pequenas rachaduras, quase invisíveis. Mas uma vez que ela as notou, ela não conseguia mais ignorá-las. Ela ouvia ler para as crianças todas as noites, embora elas ainda fossem muito jovens para entender histórias sobre cavaleiros e princesas. Sua voz ao ler não era nada como a voz que ele usava para comandar seus homens. Era mais suave, mais paciente, e às vezes tremia em passagens emocionantes, como se estivesse contando a história para si mesmo. Ela ouvia ligar para Diana todas as manhãs, embora todas as ligações terminassem com a crítica amarga dela sobre como ele administrava a família, sobre como ele não havia se casado novamente, sobre como as crianças precisavam de uma mãe de verdade e não de uma ex-garçonete anônima. Lorenzo nunca discutia com sua mãe. Ele apenas ouvia, dizia sim e terminava a ligação com a mandíbula cerrada. E ela notou o quarto no final do corredor no 3º andar, o quarto que estava sempre trancado e proibido. Uma vez, ao passar, ela viu a porta ligeiramente aberta e não resistiu à curiosidade. Lá dentro havia um quarto inundado de luz de uma grande janela, e em cada parede, cada prateleira, cada superfície, havia fotografias de uma mulher, Serena, a falecida esposa de Lorenzo, a irmã que Vivian nunca teve a chance de conhecer. Ela ficou ali estudando as fotos e viu uma mulher bonita com cabelo escuro brilhante e olhos quentes. Em algumas fotos, Serena estava sorrindo. Em outras, ela estava olhando para a câmera com a ternura de alguém que olha para a pessoa que amava. E na maior fotografia, pendurada no centro do quarto, Serena estava com uma mão apoiada em sua barriga grávida, exibindo o sorriso mais radiante que Vivian já havia visto. Foi então que Vivian entendeu que este quarto era um santuário. Lorenzo não conseguia se desapegar. Naquela noite, incapaz de dormir, Vivian foi pegar um pouco de água. Ao descer as escadas, ouviu vozes vindo do escritório de Lorenzo. A porta estava ligeiramente aberta,
e ela reconheceu a voz do padre Anthony, o padre idoso que ela tinha visto visitando algumas vezes. Ela sabia que não deveria ouvir. Ela sabia que aquilo era particular, mas seus pés se recusaram a se mover quando ela ouviu a voz de Lorenzo. Não mais a voz de um chefe da máfia, mas a voz de um homem se desfazendo por dentro. Eu não mereço perdão, pai, Lorenzo disse, e sua voz tremeu de uma maneira que Vivian nunca imaginara possível. Na noite em que Serena deu à luz, eu não estava lá. Eu estava lidando com uma situação, algo que eu achava mais importante. Eu escolhi o império em vez dela. Padre Anthony disse algo que Vivian não pôde ouvir claramente, mas ela ouviu a resposta de Lorenzo. Quando cheguei ao hospital, ela já tinha ido embora. Hemorragia pós-parto, eles disseram. Eles disseram que fizeram tudo o que podiam, mas não conseguiram salvá-la. Eu não pude me despedir, pai. Não pude dizer a ela que a amava pela última vez. E a pior parte são as crianças. Meus 3 filhos sobreviveram, mas eles me olham com os olhos de Serena, e eu não consigo suportar. Eu os evitei. Deixei as babás os criarem. Pensei que se eu não olhasse para eles, eu não me lembraria dela. E talvez seja por isso que eles nunca falaram. Talvez eles sentissem que o pai não os queria. O silêncio se seguiu, e Vivian teve que cobrir a boca para não soluçar em voz alta. Eu quero o perdão dela, Lorenzo disse, sua voz como um sussurro no escuro. Mas ela não está aqui para me perdoar. Eu carregarei essa culpa para o meu túmulo. Vivian recuou, seu coração doendo. Ela não queria ouvir mais. Ela correu de volta para seu quarto e a noite toda ela ficou olhando para o teto, pensando no homem que ela achava que havia entendido. Ele não era um monstro. Ele era um homem afogando-se em culpa e dor, e ninguém lhe havia jogado uma tábua de salvação. Na manhã seguinte, Vivian estava dando café da manhã às crianças quando Lorenzo entrou. Ele parecia exausto, provavelmente da noite anterior, mas ainda tentava sorrir para as crianças como sempre fazia. Então o milagre aconteceu. Mateo, o mais velho, o mais quieto, o menos falador dos 3, olhou para Lorenzo. A criança inclinou a cabeça como se estivesse considerando algo muito importante. Então ele abriu a boca e disse a palavra que Lorenzo esperara 2 anos para ouvir. Papai! Lorenzo congelou, seus olhos se arregalaram, e Vivian os viu umedecerem. O chefe da máfia mais temido em 5 distritos estava na sala de jantar, incapaz de falar, lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ele sequer tentasse limpá-las. Mateo sorriu e repetiu. Papai, papai. Luca e Nico o imitaram. Papai, papai, papai. Lorenzo caiu de joelhos, puxando os 3 filhos para seus braços, seus ombros tremendo. Vivian saiu discretamente do quarto, dando-lhe o momento que ele merecia. E enquanto ela estava no corredor com as costas contra a parede, ela percebeu que havia começado a ver Lorenzo Moretti não como o homem que a havia feito prisioneira. Ela o via como um pai, como um homem. E isso era mais perigoso do que qualquer coisa que ela já havia enfrentado. Na 3ª semana, Lorenzo anunciou uma recepção formal para apresentar sua noiva às poderosas famílias do submundo de Nova York. Vivian ficou em frente ao espelho, em um camarim maior que a sala de estar de seu antigo apartamento, olhando para o vestido de noite vermelho vinho profundo que havia sido preparado para ela, perguntando-se se ela realmente conseguiria fazer aquilo. Ela nunca havia usado nada mais caro do que uma blusa com desconto de um brechó. Nunca havia usado saltos mais altos que 5 centímetros. Nunca havia comparecido a uma festa onde ela não era a que carregava bandejas e enchia copos. Lorenzo apareceu atrás dela no espelho e ela percebeu que ele estava ali há algum tempo, observando-a com olhos cinzentos que ela não conseguia ler. Precisamos praticar, ele disse, sua voz baixa e firme. Você precisa saber como se mover, como falar, como olhar para mim, como se eu fosse seu mundo inteiro. Vivian virou-se para encará-lo. Eu não sou uma atriz.
Lorenzo se aproximou e ela sentiu o calor irradiando de seu corpo. Você não precisa ser uma atriz. Você só precisa seguir minha liderança. Coloque sua mão no meu braço assim. Ele pegou a mão dela e a colocou no braço dele, ajustando a posição até que parecesse natural. Quando alguém falar com você, você se inclina para mim como se confiasse em mim para protegê-la. Quando eu fizer uma piada, você ri, mesmo que eu nunca faça piadas. E quando você me olhar, você olha nos meus olhos. Você não desvia o olhar. Vivien seguiu suas instruções, levantando o olhar para encontrar os olhos cinzentos dele e sua respiração engasgou em sua garganta. Daquela distância, ela podia ver as manchas mais escuras em seus olhos, a cicatriz tênue que ia de sua têmpora até a maçã do rosto, o cheiro de colônia cara misturado com algo masculino e perigoso. Então Lorenzo colocou a mão em sua cintura, puxando-a um pouco para mais perto para corrigir sua postura, e ambos congelaram. A mão dele queimou através do tecido fino de seu vestido, e Vivien sentiu um choque de eletricidade percorrer seu corpo daquele único ponto de contato. Eles ficaram ali olhando um para o outro, nenhum deles falando. Então Lorenzo retirou a mão como se tivesse tocado fogo, virando-se enquanto sua voz de repente se esfriava. Você entende agora. A recepção começa às 7h. Não se atrase. Naquela noite, quando Vivien desceu a escadaria com o vestido vermelho vinho, o cabelo preso para revelar seu pescoço pálido. Brincos de diamante, que ela tinha certeza valiam mais de 1 ano de seu antigo salário captando a luz. Ela sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. A propriedade havia sido transformada. Lustres de cristal brilhando com luz dourada quente. Enormes arranjos de flores frescas por toda parte. Centenas de convidados em trajes formais, murmurando enquanto se misturavam. Eles olharam para ela quando ela apareceu. Todos eles olharam e os sussurros começaram imediatamente. Quem é ela? Dizem que ela era apenas uma garçonete, sem família, sem antecedentes, nada de nada. Como ela capturou Lorenzo Moretti? Vivien manteve a cabeça erguida e avançou, sentindo a mão de Lorenzo se apoiar em sua lombar, guiando-a pela multidão. Ele a apresentou a cada convidado, cada chefe, cada esposa, e toda vez ele a chamava de minha noiva, com uma nota de orgulho, como se ela fosse a vitória mais valiosa que ele já havia conquistado. Gianna estava na beira da sala, observando-a com olhos que ainda eram frios, mas não mais abertamente hostis. Talvez ela tivesse visto como as crianças haviam mudado. Talvez ela tivesse aceitado que Vivien não era uma farsa. Ou talvez ela estivesse simplesmente esperando que ela cometesse um erro. Então ele apareceu. Tommy Russo entrou no salão como se fosse o dono, a cauda de seu paletó preto esvoaçando atrás dele. Um sorriso frio em seus lábios. Ele tinha cerca de 45 anos, cabelo sal e pimenta, penteado para trás. Olhos como uma cobra esperando o momento certo para atacar. Vivien sentiu o corpo de Lorenzo tensionar ao lado dela. Lorenzo, Tommy Russo disse, sua voz suave como óleo. Ouvi dizer que havia uma celebração e não resistia a vir oferecer minhas congratulações. Ele não foi convidado. Lorenzo murmurou no ouvido de Vivien. Fique calma e fique perto de mim. Tommy se aproximou e quando ele olhou para Vivien, ela sentiu como se água gelada tivesse sido derramada em sua espinha. Os olhos dele sabiam algo. Os olhos dele a olhavam como se ela fosse uma peça em um tabuleiro de xadrez que ele já estava jogando. Então esta é a nova noiva, Tommy disse, examinando-a da cabeça aos pés. Vivien Reyes, certo? Ouvi muito sobre você, muito mesmo. Lorenzo puxou Vivien para mais perto dele. Ela é minha família, Russo. E você conhece as regras sobre família. Tommy sorriu, um sorriso que nunca alcançou seus olhos. Claro, claro, a família vem primeiro. Ele inclinou a cabeça em direção a Vivien. Um prazer conhecê-la, Vivien. Tenho certeza que nos veremos novamente. Quando Tommy se afastou,
Lorenzo não afrouxou o braço em volta da cintura dela pelo resto da noite. Depois que o último convidado partiu, quando a propriedade ficou silenciosa novamente e Vivian afundou no sofá, tirando os saltos que estavam torturando seus pés, Lorenzo sentou-se ao lado dela e lhe entregou uma taça de vinho. Você se saiu bem, ele disse. Vivian pegou a taça, mas não bebeu. Os homens de Russo, aqueles a quem eu devo dinheiro, eles pertencem a ele, não é? Lorenzo não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Ele sabe sobre mim, Vivian disse, sua voz tremendo ligeiramente. Tommy Russo sabe quem eu sou. Lorenzo olhou para ela e em seus olhos cinzentos, ela viu a preocupação que ele tentava esconder. Eu vou te proteger. Eles sentaram em silêncio por um longo momento. Então Vivian começou a falar. Ela lhe contou sobre os anos em lares adotivos, sobre famílias que nunca quiseram mantê-la, sobre noites segurando Daniel e prometendo a ele que tudo ficaria bem, mesmo quando ela não sabia se ficaria. E Lorenzo ouviu. Então ele lhe contou sobre si mesmo, sobre seu pai forçando-o a matar seu primeiro homem aos 16 anos para provar lealdade à família. Sobre vomitar por 3 dias depois e ser proibido de chorar, sobre se tornar o que seu pai queria que ele fosse e agora não saber quem ele era além disso. Quando as histórias terminaram, eles se sentaram na escuridão. 2 pessoas com cicatrizes diferentes, mas o mesmo tipo de dor. Você é mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci, Lorenzo disse, sua voz rouca. Vivian não sabia como responder. Ela só sabia que algo havia mudado entre eles naquela noite. E ela não tinha certeza se estava pronta para o que isso significava. Na escuridão de um quarto escondido no canto mais distante da propriedade, Carlo Benedetti pegou seu telefone e fez uma ligação que esperava há 10 anos. Tommy Russo atendeu no primeiro toque como se estivesse esperando. Como estão as coisas, Carlo? Tudo está indo exatamente como planejado. Carlo respondeu, sua voz baixa e venenosa. A pequena garçonete está dentro da propriedade agora. As crianças se agarram a ela como se ela fosse a mãe de verdade. E Lorenzo, aquele bastardo, está amolecendo. Eu posso ver isso toda vez que ele olha para ela. Tommy riu do outro lado. Bom, 10 anos atrás, Lorenzo matou seu irmão e pensou que você esqueceria. Ele não sabe que você estava esperando, observando. E agora é a hora de agirmos. Carlo apertou o telefone. Eu quero as crianças. Eu quero que ele veja tudo o que ele ama ser tirado dele antes que ele morra. Paciência, Tommy disse. Precisamos do momento perfeito. Mas primeiro, deixe-me lembrar aquela pequena garçonete do lugar dela. Na manhã seguinte, Vivian recebeu a mensagem. Ela estava dando café da manhã às crianças quando seu telefone vibrou. E ela quase deixou cair a colher ao ler as palavras na tela. Sabemos onde você está. Sabemos em qual quarto seu irmão está. A dívida ainda existe e os juros crescem a cada dia. Você tem 7 dias. Não pense que se esconder atrás da saia de Moretti vai te salvar. Vivian saltou para seus pés, o rosto sem cor, e as crianças olharam para ela com preocupação. Mamãe? Nico perguntou, seus olhos arregalados procurando o rosto dela. Mamãe com medo. Não, Vivian forçou um sorriso mesmo enquanto seus lábios tremiam. Mamãe está bem. Continuem comendo. Mamãe já volta. Ela correu para o escritório de Lorenzo sem bater, sem esperar. Ele estava sentado atrás de sua mesa revisando papéis. Mas no momento em que ele viu o rosto dela, ele se levantou. O que aconteceu? Vivian entregou-lhe o telefone, suas mãos tremendo tanto que ela teve que usar ambas para segurá-lo. Lorenzo leu a mensagem e ela viu sua mandíbula apertar. Os tendões em seu pescoço se destacaram. Seus olhos cinzentos escureceram como um céu de tempestade. Eles ameaçaram Daniel. Vivian disse, sua voz embargada. Eles sabem onde meu irmão está. Lorenzo não disse nada. Ele pegou o telefone e fez uma ligação curta. Frank, preciso de tudo sobre os agiotas que lidaram com Vivian Reyes. Nomes, endereços
quem os está apoiando. Quero isso em uma hora. Ele desligou e virou-se para Vivian. Você fica aqui, não saia da propriedade. Eu cuido disso. Uma hora depois, Frank trouxe a informação e Vivian observou a expressão de Lorenzo mudar enquanto ele lia. Os credores pertencem à equipe de Russo. Ele disse, sua voz gelada. Tommy Russo está por trás de tudo. Ele sabia sobre você antes mesmo de você pisar no palácio. Mas como o Russo sabia sobre mim? Vivian perguntou. Como ele sabia que eu devia dinheiro? Alguém vazou a informação. Lorenzo olhou para ela, raiva e preocupação entrelaçadas em seus olhos. Alguém dentro desta casa. Naquela noite, Lorenzo saiu sozinho. Ele não disse a Vivian para onde ia. Não levou guardas. Não explicou. Ele apenas a olhou com olhos escurecidos e disse para ela ir para a cama cedo. Mas Vivian não conseguiu dormir. Ela sentou na sala de estar olhando pela janela, esperando. Ela não sabia o que estava esperando, apenas que não conseguiria descansar até que ele voltasse. O relógio bateu 2 da manhã quando Vivian ouviu um carro lá fora. Ela se levantou e correu para o corredor, observando Lorenzo entrar pela porta. Ele parecia exausto, seu cabelo ligeiramente desalinhado, e no punho de sua camisa branca havia manchas vermelho escuras. Sangue. Vivian ficou ali olhando para aquelas manchas, e ela sabia exatamente o que havia acontecido. Ela sabia que Lorenzo tinha ido aos agiotas, tinha feito o que ele fazia de melhor. E ela sabia que depois daquela noite, ninguém ousaria ameaçá-la ou a Daniel novamente. Ela deveria ter ficado com medo. Ela deveria ter ficado enojada. Ela deveria ter se virado e fugido do homem com sangue nas mãos. Mas ela não o fez. Em vez disso, ela se aproximou e fez apenas uma pergunta. Por que você fez isso? Lorenzo olhou para ela e em seus olhos cinzentos ela viu exaustão, resolução, algo mais que ela não ousava nomear. Porque você é minha família, ele disse, sua voz rouca, e ninguém tem permissão para tocar na minha família. Eles ficaram ali no corredor escuro e Vivian percebeu que não tinha medo dele. Ela não estava enojada. Em vez disso, pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu protegida. Verdadeiramente protegida por um homem disposto a sujar as mãos por ela. E isso mudou tudo. Um mês se passou e Vivian percebeu que havia caído em uma rotina que nunca imaginou que seria dela. Todas as manhãs ela acordava e descia para a sala de jantar, onde Lorenzo já estava sentado com uma xícara de café preto, e eles tomavam café da manhã juntos com as 3 crianças tagarelando sem parar. Todas as noites, depois que as crianças dormiam, eles caminhavam pelos vastos jardins conversando sobre tudo e nada. E Vivian começou a ansiar por esses momentos como se fossem oxigênio. As crianças estavam se desenvolvendo em um ritmo surpreendente. Matel agora podia falar em frases curtas. Luca havia aprendido a contar até 10, e Nico se agarrava a Vivian como uma sombra, sempre querendo ser segurado, sempre querendo ouvi-la cantar. E Lorenzo, ele também estava mudando. Ele sorria com mais frequência, embora seus sorrisos ainda fossem tão raros quanto estrelas à luz do dia. Ele brincava mais com as crianças, as levantava nos ombros, fingia ser um monstro para que elas gritassem de tanto rir e corressem. Ele olhava para Vivian de uma forma que a fazia virar o rosto, porque ela não sabia o que fazer com o que via naqueles olhos cinzentos. Mas esta noite, o passado veio para Vivian da maneira que sempre vinha. Ela dormia profundamente quando o pesadelo a atingiu, arrastando-a de volta para a casa da 4ª família adotiva, onde a escuridão nunca ia embora. E passos pesados no corredor sempre a faziam querer se encolher como uma pedra. Ela se viu aos 14 anos, tremendo no canto, e a mão áspera a alcançando. Ela acordou com um grito preso na garganta, encharcada de suor, seu coração batendo como se fosse explodir do peito. Ela sentou-se ereta, braços em volta dos joelhos, tentando respirar, mas o ar se recusava a encher seus pulmões. Então ela ouviu uma batida na porta.
Vivian, a voz de Lorenzo veio do outro lado. Você está bem? Ouvi você gritar. Vivian não respondeu. Ela não conseguia. E Lorenzo abriu a porta e entrou. Ele a viu na escuridão, tremendo, olhos vermelhos e inchados. E ele não fez perguntas. Ele simplesmente sentou-se ao lado da cama, mantendo distância, sem tocá-la, como se ele entendesse que às vezes o toque é a última coisa que uma pessoa precisa. Eles ficaram sentados em silêncio por um longo tempo, até que Vivian começou a falar. Ela não sabia por que contou a ele. Talvez a escuridão tornasse a confissão mais fácil. Talvez fosse porque ele havia compartilhado seus próprios segredos mais sombrios com ela. Talvez ela estivesse simplesmente cansada de carregar esse peso sozinha. Ela lhe contou sobre o pai adotivo com mãos pesadas e um olhar ainda mais pesado. Ela lhe contou sobre 2 anos de inferno, sobre noites escondidas em um armário, sobre hematomas que ela havia escondido sob mangas longas, sobre coisas que ela nunca havia contado a ninguém, nem mesmo a Daniel. Ela falou até que sua voz se quebrou e lágrimas escorreram por seu rosto sem que ela percebesse. Lorenzo permaneceu imóvel, ouvindo, e Vivian podia ver sua mandíbula apertar, seus nós dos dedos embranquecendo de tão forte que ele apertava as mãos. Ela sabia o que ele estava pensando. Ela sabia que ele queria nomes, endereços, queria caçar o homem que a havia machucado e fazer o que ele fazia de melhor, mas ele não o fez. Em vez disso, quando ela terminou, ele olhou para ela e fez uma pergunta que ninguém nunca havia feito a ela antes. Do que você precisa agora? Vivian olhou para ele e ela não tinha resposta. Ela nunca havia sido perguntada isso. Ninguém nunca se importou com o que ela precisava. Ela sempre foi a cuidadora, a protetora, a que dava e nunca recebia. Eu não sei, ela sussurrou. Ele assentiu como se aquela fosse uma resposta perfeitamente aceitável. Então ele ficou ali, sem tocá-la, sem dizer mais nada, apenas estando ali, apenas presente. E aquela presença, aquela compreensão, silêncio, curou algo dentro dela que ela não sabia que estava quebrado. Vivian não sabia quem se moveu primeiro. Talvez tenha sido ela, talvez tenha sido ele, talvez tenham sido ambos ao mesmo tempo. Ela só sabia que um momento eles estavam sentados separados, e no próximo seus lábios se encontraram. O primeiro beijo foi leve como um sopro, hesitante como 2 pessoas aprendendo a confiar novamente. E Vivian sentiu Lorenzo tremendo como se ele estivesse tão assustado quanto ela. Quando eles se separaram, Lorenzo olhou para ela com os olhos cheios de angústia. Eu não mereço você, ele disse, sua voz rouca como se cada palavra lhe rasgasse a garganta. Eu sou um monstro, tenho sangue nas mãos, não sei amar sem machucar. Ele fez uma pausa. E quando ele falou novamente, sua voz era um sussurro no escuro. Mas sou muito egoísta para te deixar ir. 2 meses se passaram desde o primeiro beijo, e tudo havia mudado de maneiras que Vivian nunca poderia ter imaginado. O arranjo que havia começado como uma pretensão havia se transformado em algo real. Algo que fazia seu coração acelerar toda vez que Lorenzo entrava em uma sala. Algo que a fazia sorrir para si mesma quando pensava nele em momentos em que ninguém estava olhando. E esta noite, na celebração oficial do noivado, ela estava no grande salão da propriedade Moretti usando um vestido branco puro. Sabendo que aquilo não era mais um ato, aquilo era real. As 3 crianças estavam ao lado dela em pequenos ternos, seus cabelos bem penteados, seus olhos brilhantes de excitação. Mateo estava tentando o seu melhor para ficar sério como um adulto. Luca ficava girando em círculos porque amava a gravata borboleta em seu pescoço. E Nico agarrou a mão de Vivian, recusando-se a soltar mesmo por um segundo. Eles haviam mudado muito nos últimos 2 meses, falando mais, rindo mais, e toda vez que eles a chamavam de mamãe. Seu coração derretia um pouco mais, mas quem mais emocionava Vivian era Daniel. Seu irmão estava perto da beira da sala, ainda magro e pálido,
mas forte o suficiente para receber alta temporária e comparecer à celebração. Eles haviam encontrado um doador de medula óssea compatível 2 semanas antes, e o transplante estava agendado para o mês seguinte. Daniel estava se curando. Ele estava vivo, e toda vez que Viviane o via sorrir, ela tinha que lutar contra as lágrimas. Gianna Moretti estava ao lado de Daniel, e o mais estranho era que ela estava sorrindo. Não o sorriso frio ou a expressão educada que Viviane estava acostumada, mas um sorriso genuíno. O sorriso de uma avó vendo seus netos felizes. Ela havia mudado nas últimas semanas. Não mais olhando para Vivian com hostilidade, mas com uma aceitação relutante que estava lentamente se transformando em respeito. Talvez ela tivesse visto como Vivian amava as crianças. Talvez ela tivesse visto seu filho feliz pela primeira vez em 3 anos. Talvez ela finalmente tivesse entendido que Viviane não era uma golpista tentando roubar a fortuna da família, mas a mulher que havia trazido a vida de volta para a família Moretti. Lorenzo se aproximou de Vivian e a sala ficou em silêncio. Ele vestia um terno preto, o cabelo penteado para trás, parecendo ter saído da capa de uma revista. Mas o que Vivian não conseguia parar de olhar era a maneira como ele a olhava, como se ela fosse todo o universo dele, como se mais ninguém existisse na sala além dela. Ele pegou a mão dela e do bolso de sua jaqueta, ele tirou uma pequena caixa de veludo. Quando ele a abriu, Vivian viu um anel, não um diamante como ela esperava, mas uma safira azul profunda cercada por pequenas pedras brilhantes. Ela uma vez lhe disse que odiava diamantes, que eles eram muito ostentosos, e ele se lembrou. Ele se lembrou de cada pequeno detalhe sobre ela. Eu te amo, Lorenzo disse, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Não porque as crianças precisam de você. Não por causa do nosso acordo. Eu te amo porque você é você. Porque você é forte, porque você é honesta, porque você foi a primeira pessoa que não teve medo de me olhar nos olhos e me dizer que eu estava errado. Eu te amo porque você me devolveu o que eu pensei ter perdido para sempre. Uma família. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Vivian, e ela não se preocupou em limpá-las. Você me sequestrou, ela disse, sua voz tremendo mesmo enquanto sorria. Você me trancou como uma prisioneira. Você é o pior sequestrador do mundo. Os convidados murmuraram ao redor deles. Mas Lorenzo apenas riu, a risada real que ela havia aprendido a amar. E eu te amo também, Vivian disse. Mesmo que você seja todas essas coisas, Lorenzo deslizou o anel em seu dedo, e quando ele se inclinou para beijá-la, a sala irrompeu em aplausos. As 3 crianças aplaudiram, apertando-se entre eles, exigindo abraços, e Vivian riu através de suas lágrimas enquanto levantava Nico em seus braços, enquanto Lorenzo pegava Matteo e Luca. Eles ficaram ali sob as luzes douradas quentes e aplausos infinitos, uma família completa pela primeira vez. Mas no canto escuro do quarto, havia um par de olhos que não aplaudiu. Carlo Benedetti estava ali com uma taça de vinho na mão, observando a felicidade diante dele com um sorriso frio nos lábios. Ele esperara 10 anos por este momento. E agora que Lorenzo finalmente tinha algo a perder, a fase final de sua vingança podia começar. Esta noite, a felicidade reinava na propriedade Moretti, mas a tempestade estava chegando, e ninguém sabia que ela já estava à porta. A festa estava no auge quando tudo desabou na escuridão. 1 segundo antes, o grande salão estivera brilhando com uma luz dourada quente dos lustres de cristal, cheio de risos, música e o tilintar suave de taças de champanhe. No segundo seguinte, tudo se foi. A energia foi cortada sem aviso enquanto a escuridão engolia a sala como uma fera faminta. Gritos irromperam de todas as direções. Vidro estilhaçou-se quando alguém colidiu com uma mesa. Cadeiras tombaram, pés batiam cegamente enquanto o pânico se espalhava pela multidão. Vivian ficou imóvel, seu coração batendo violentamente contra suas costelas, sua mão ainda agarrada à de Lorenzo de um batimento
antes até que fosse arrancada da dela no caos, seu corpo empurrado de lado por alguém desesperadamente tentando escapar. Ela gritou o nome dele, mas sua voz foi abafada pelo barulho. Ela o ouviu chamar de volta de algum lugar na escuridão, mais longe do que ela esperava, dizendo para ela ficar onde estava e que ele a encontraria. Mas Vivian não podia ficar onde estava. As crianças haviam sido levadas para cima 20 minutos antes. Já passava da hora de dormir no segundo andar sozinha com a babá na escuridão total. Ela tinha que chegar até elas. Ela se forçou a avançar, mãos deslizando pela parede enquanto procurava a escadaria, o instinto a guiando pela propriedade que ela agora conhecia bem. Ao se aproximar do berçário, ela ouviu o choro. O som vinha do monitor de bebê no bolso da babá, que Vivian havia pegado antes de a festa começar. O choro agudo e aterrorizado de Nico, chamando mamãe repetidamente, seu peito apertou dolorosamente. Ela correu, quase tropeçando no corredor totalmente escuro, e empurrou a porta do berçário, apenas para ser recebida pelo silêncio. O quarto estava estranhamente quieto. Enquanto seus olhos se ajustavam, o horror rastejou por sua espinha ao ver 3 berços vazios. Nenhuma criança, nenhuma babá. O sangue escorreu de seu rosto enquanto ela girava em direção à porta. Uma lanterna acendeu, cegando-a, o feixe apontado diretamente para seus olhos. Uma voz familiar a cumprimentou, e quando sua visão se clareou, ela viu Carlo Benedetti parado na porta com 6 homens que ela nunca tinha visto antes atrás dele. Ela exigiu saber onde estavam as crianças e o que ele havia feito com elas. Carlo disse que eles estavam seguros por enquanto, seu sorriso virando seu estômago. Ele acenou para o monitor de bebê e explicou que o choro era uma gravação destinada a atraí-la para o andar de cima. Porque o instinto materno era admirável, mas fácil de explorar, ela perguntou o que ele queria, e ele disse que queria que ela e as crianças fossem com eles. Ele entrou na sala enquanto os homens se espalhavam para cercá-la, explicando que Tommy Russo queria uma conversa e não gostava que lhe dissessem não. Vivian recuou até que sua coluna atingisse a parede. Procurando uma saída que não existia, ela acusou Carlo de trair Lorenzo depois de anos de serviço. Carlo riu amargamente e disse que por 10 anos ele esteve ao lado de Lorenzo, curvando a cabeça e chamando-o de chefe enquanto contava cada dia. Ele perguntou se ela conhecia seu irmão. Então respondeu a si mesmo que claro que ela não conhecia, dizendo que Marco Benedetti estava seguindo ordens de Russo quando Lorenzo colocou uma bala em sua cabeça. Ele disse que Lorenzo nunca se importou, o havia matado como um cachorro, acreditando que dinheiro e posição podiam comprar lealdade. Ele revelou que esperou todo esse tempo pelo momento em que Lorenzo finalmente tivesse algo a perder. Ele olhou diretamente para Vivian e disse a ela que ela e as 3 crianças eram o que Lorenzo mais temia perder. Ele sorriu e disse, esta noite ele levaria tudo. Vivian cerrou os punhos, pensando nas crianças, em Lorenzo, em Daniel, em uma vida passada sobrevivendo dor após dor. Ela sabia que nunca havia sido uma vítima e não se tornaria uma agora. Ela disse a Carlo que ele teria que matá-la primeiro e pisar sobre seu corpo para tocar nas crianças. Carlo inclinou a cabeça, estudando-a com fria curiosidade, e disse que essa era uma opção, mas não a que ele preferia. Ele sorriu e disse que ela viria com eles viva e veria Lorenzo sofrer quando percebesse que não podia salvá-la. Ele gesticulou casualmente enquanto os homens se aproximavam. E Vivian sabia que tinha apenas segundos restantes antes que tudo se quebrasse. Os homens se aproximaram, e naquele momento que parecia completamente sem esperança, Vivian se lembrou do que Lorenzo havia lhes dito 2 semanas antes. Ele a havia ensinado a atirar no porão da propriedade, corrigindo pacientemente sua postura, mostrando como firmar as mãos, como mirar, como apertar o gatilho. E ele havia dito que em seu mundo ela precisava saber como se proteger,
que ele não poderia estar ao lado dela o tempo todo, mas ele poderia garantir que ela nunca estaria desamparada. Ele havia escondido uma arma no berçário debaixo da almofada da poltrona onde Vivian frequentemente sentava, balançando as crianças para dormir, e ele havia dito a ela para usá-la apenas quando ela não tivesse outra escolha. Agora, ela não tinha outra escolha. Vivian se moveu mais rápido do que ela pensou que podia. Ela se lançou em direção à poltrona, deslizou a mão debaixo da almofada e quando seus dedos se fecharam em volta do metal frio, uma onda de força correu por seu corpo. Ela girou para trás, a arma na mão, apontada diretamente para Carlo. E tudo congelou. Carlo parou no meio do passo, seus olhos se arregalando em choque. Os homens atrás dele também pararam, as mãos pairando sobre suas armas, mas sem sacá-las ainda, esperando por ordens. Naquele momento suspenso, Vivian ouviu um choro real ecoando de algum lugar do corredor. As crianças, elas não estavam longe. Elas ainda estavam dentro da propriedade. Abaixe a arma, Carlo disse, forçando a calma em sua voz, embora Vivian pudesse ver a tensão em seus olhos. Você não sabe usar essa coisa. Você vai atingir alguém e só piorar as coisas. Dê mais um passo, Vivian disse, sua voz mais fria do que ela jamais imaginou que poderia ser. E eu vou atirar, Carlos zombou, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Você não tem coragem. Eu te observei por 2 meses, Vivian Reyes. Você é uma pobre garçonete, não uma assassina. Você não vai puxar o gatilho. Ele deu um passo à frente, desafiando-a, e Vivian puxou o gatilho. O tiro explodiu pela pequena sala, ensurdecedor, e Carlos cambaleou para trás, agarrando o ombro esquerdo enquanto o sangue começava a escorrer por seu terno. Ele olhou para a ferida, então para Vivian, e o choque em seus olhos se transformou em pura raiva. Sua vadia! Carlo rugiu. Peguem-na! Tudo aconteceu de uma vez. Os homens correram para Vivian. Ela disparou mais 2 vezes. Um homem desabou com as mãos sobre o estômago, mas havia muitos deles, e ela era muito lenta. Alguém chutou a arma de sua mão, e um soco brutal atingiu seu rosto, fazendo-a cair no chão. Eles a imobilizaram, torceram seus braços para trás, e ela sentiu o gosto de sangue do corte em seu lábio. Ainda assim ela lutou. Ainda assim ela lutou. Ainda assim ela tentou se libertar. Então ela ouviu as crianças chorando. Mais alto agora, mais perto. Uma porta se abriu no quarto adjacente e ela os viu. Matteo, Luca e Nico estavam sendo segurados firmemente por 2 homens, rostos vermelhos, lágrimas e muco escorrendo por suas bochechas. E quando eles a viram no chão, eles gritaram: Mamãe, mamãe, mamãe! 3 vozes rasgando o ar, estilhaçando seu coração. Vivian tentou se levantar, tentou alcançá-los, mas alguém a chutou de volta para baixo. E ela só pôde ficar ali, indefesa, observando seus filhos chorarem por ela. Leve-os, Carlo ordenou, uma mão ainda pressionada em seu ombro sangrando. E leve-a conosco. Estamos saindo agora, antes que Lorenzo... Ele não terminou a frase. A porta do berçário explodiu com um estrondo, e Lorenzo Moretti estava ali. Frank e os guardas atrás dele. Ele viu Vivian no chão com sangue no rosto. Ele viu seus 3 filhos chorando nas mãos do inimigo. E os olhos cinzentos que Vivian havia aprendido a amar não eram mais humanos. Eles eram o inferno. Lorenzo não disse uma palavra. Ele não precisava. Ele só precisava agir. Lorenzo moveu-se como o fantasma mortal pelo qual as pessoas o haviam nomeado. Ele não gritou, não deu ordens, não disse uma única palavra. Ele simplesmente agiu, e cada movimento carregava a morte consigo. O primeiro homem, imobilizando Vivian no chão, nunca viu o soco chegando, e ele caiu com o som seco e brutal de ossos quebrando. O segundo homem tentou sacar sua arma, mas Lorenzo foi mais rápido, girando para o lado, tirando a arma em um movimento fluido, então batendo com a coronha da arma na têmpora do homem. Frank e os guardas surgiram atrás de Lorenzo como uma onda,
E o quarto se tornou um campo de batalha. Tiros estalando, gritos rasgando o ar, móveis quebrando enquanto o caos explodia em violência. Vivian lutou para se levantar, seus olhos procurando desesperadamente através da fumaça e das sombras em movimento pelas crianças. Ela viu os dois homens segurando Mattel. Luca e Nico foram jogados no chão por Frank e outro guarda, e as crianças estavam livres. Elas correram direto para ela, tropeçando em seus próprios pés, chorando e chamando: "Mamãe, mamãe, mamãe." Suas vozes roucas de terror. Vivian puxou os três para seus braços, protegendo-os com seu corpo enquanto a luta se desenrolava ao redor deles. Ela não via o que Lorenzo estava fazendo, mas ela ouvia o estalo de ossos quebrando, os gemidos de dor, os tiros e, através de tudo isso, o silêncio aterrorizante de Lorenzo. Ele não rugia, nem xingava, nem mostrava emoção. Ele apenas matava. E esse silêncio era mais assustador do que qualquer grito. Em menos de 3 minutos tudo acabou. Os homens de Russo estavam espalhados pelo chão, alguns inconscientes, alguns gemendo, alguns completamente imóveis. Apenas Carlo permaneceu de pé, suas costas contra a parede, uma mão apertada em seu ombro sangrando, seu rosto sem cor, mas seus olhos ainda ardendo de ódio. Lorenzo parou na frente dele, e eles se encararam em silêncio. 10 anos, Lorenzo disse, sua voz baixa e perigosa como um trovão antes de uma tempestade. 10 anos você esteve ao meu lado, comeu meu pão, viveu sob minha proteção, tudo enquanto esperava para me trair. Carlos cuspiu sangue no chão. Você matou meu irmão. Você pensou que eu esqueceria. Você pensou que eu perdoaria. Marco Benedetti foi pago para assassinar meu pai. Lorenzo respondeu sem hesitar. Seu irmão entrou na minha casa com uma arma, e ele não saiu vivo. Isso era negócio, Carlo. As regras do nosso mundo. Você sabia disso quando entrou nele. Negócio? Carlo riu amargo e desequilibrado. Meu irmão morreu e você chama de negócio. Ele era minha família e ela é minha. Lorenzo disse apontando para Vivian e as crianças, sua voz mudando de fria para algo mais profundo e muito mais perigoso. Você tocou na minha família. Você a fez sangrar. Você fez meus filhos chorar. Lorenzo ergueu a arma e a apontou diretamente para a testa de Carlo. Neste mundo, Carlo, há linhas que ninguém tem permissão para cruzar. Você cruzou essa linha. Carlos encarou o cano da arma e pela primeira vez Vivian viu medo em seus olhos. Espere, ele gaguejou. Russo vai retaliar. Se você me matar, ele vai. Lorenzo puxou o gatilho. O tiro ecoou como um ponto final e Carlo Benedetti desabou no chão, seus olhos ainda arregalados em descrença, como se ele não pudesse aceitar que 10 anos de espera haviam terminado assim. Lorenzo ficou ali por um batimento cardíaco, olhando para o corpo do traidor. Então ele se virou e correu para Vivian. Ele se ajoelhou na frente dela, suas mãos tremendo enquanto ele tocava o rosto dela, verificando o corte em seu lábio, o hematoma em sua bochecha. Você está machucada? Sua voz rouca. E Vivian percebeu que era a primeira vez que ele a chamava daquela maneira. As crianças estão machucadas. Alguém as tocou? Estamos bem, Vivian disse, sua própria voz tremendo. Por sua causa. Mateu levantou a cabeça de seus braços e olhou para Lorenzo, seus olhos ainda molhados, mas não mais com medo. Papai salvou, o menino disse, sua voz pequena perfurando a devastação. Mamãe salvou. Ambos salvaram. Lucas se apertou, bracinhos minúsculos envolvendo o pescoço de Lorenzo. Não tenho mais medo. Ele sussurrou. Papai e mamãe aqui. Não tenho mais medo. E Nico, o menor, o mais sensível, o que sempre precisava ser segurado, olhou para Lorenzo e Vivian com olhos brilhantes. Família, a criança disse. Apenas uma palavra, mas ela continha tudo. Lorenzo puxou os 4 para seus braços, segurando-os como se tivesse medo de que eles desaparecessem
se ele os soltasse. Vivian sentiu seus ombros tremerem, sentiu o calor de sua respiração contra seu pescoço, e ela percebeu que Lorenzo Moretti, a sombra, o chefe da máfia mais temido dos 5 distritos, estava chorando. Pela primeira vez em 3 anos, desde que Serena morreu, ele se permitiu chorar. Eu quase os perdi, ele sussurrou no cabelo de Vivian, sua voz embargada como se cada palavra lhe rasgasse a garganta. Quase perdi você. Não consigo viver sem eles. Estamos aqui, Vivian sussurrou de volta, um braço em volta das crianças, o outro acariciando o cabelo de Lorenzo. Não vamos a lugar nenhum. Eles ficaram ali em meio a sangue e destroços. Uma família forjada em fogo e lágrimas. Enquanto ao redor deles, Frank e os outros silenciosamente protegiam a cena, ninguém ousando interromper. Porque mesmo os assassinos mais duros sabem que há coisas mais sagradas que sangue e violência. Há família, há amor, e há momentos que nenhuma palavra pode realmente capturar. A propriedade estava silenciosa novamente na manhã seguinte, da maneira que só a riqueza e o poder podem comprar. O corpo de Carlos e os homens que o seguiram, já tratados com a eficiência fria pela qual as pessoas de Lorenzo eram conhecidas. O sangue esfregado do chão, móveis quebrados substituídos, e se não fosse pelas marcas de bala ainda embutidas nas paredes, esperando por reparos mais tarde naquela tarde. Ninguém jamais saberia que uma guerra havia sido travada ali apenas horas antes. A polícia nunca veio porque a polícia nunca vinha à propriedade meio-dia a menos que fosse convidada. E Tommy Russo havia recebido uma caixa ao amanhecer. Dentro dela, o dedo anelar de Carlos e uma nota na caligrafia de Lorenzo que dizia: "Toque minha família novamente, e a próxima coisa que você receberá será sua própria cabeça." As crianças dormiam em seu quarto depois que a babá as acalmou com leite quente e contos de fadas. Exaustas pela noite de terror, mas calmas o suficiente para descansar com Vivian e Lorenzo por perto. E agora Vivian estava sentada no banheiro privativo de Lorenzo, enquanto ele se ajoelhava na frente dela com um kit de primeiros socorros, limpando gentilmente o corte em seu lábio com algodão embebido em antisséptico. Suas mãos, as mesmas mãos que haviam matado apenas horas antes, a tocavam agora com tanto cuidado que quase a quebrou. "Você se arrepende?" Ela perguntou enquanto ele colocava um pequeno curativo no arranhão em seu braço. "Esta vida, tudo o que você tem que fazer." Lorenzo fez uma pausa, seus olhos cinzentos procurando o rosto dela com algo que ela não sabia nomear completamente. "Eu me arrependo de ter te puxado para este mundo," ele disse lentamente. "Eu me arrependo de que na noite passada você teve medo, que você teve que lutar, que você sangrou. Mas eu não me arrependo de ter você. Eu não posso me arrepender disso, mesmo que eu saiba que talvez eu devesse." Vivian levantou a mão e tocou sua bochecha, e ele fechou os olhos como se aquele simples contato fosse a coisa mais preciosa que ele já havia recebido. "Eu não preciso que você mude," ela disse suavemente. "Eu sei quem você é. Eu sei o mundo em que você vive. Eu não entrei nisso cegamente, esperando que você se tornasse outra pessoa. Eu só preciso de você aqui comigo, com as crianças. Isso é o suficiente." Lorenzo abriu os olhos, e neles Vivian viu surpresa, gratidão e algo mais profundo que ela havia aprendido a reconhecer como amor. "Você atirou em Carlo," ele disse de repente, como se a memória tivesse acabado de voltar. "Frank me contou. Você ficou na frente de 6 homens armados e puxou o gatilho." Vivian encolheu os ombros, tentando parecer calma, mesmo que seu coração ainda disparasse ao pensar. "Eu mirei na cabeça dele. O ombro foi porque minha mão estava tremendo." Lorenzo riu, uma risada real de um homem que raramente ria, e o som derreteu algo apertado no peito de Vivian. "Precisamos de mais prática," ele disse, divertimento em sua voz. "Mas tenho orgulho de você." "Você sabe disso?" "Tenho tanto orgulho. Nem sei como dizer. Você ficou entre as crianças e os homens que queriam machucá-las. Você não fugiu. Você não implorou. Você lutou."
É o que uma mãe faz, Vivian disse simplesmente. É o que qualquer mãe faria. Nem todos podem. Lorenzo respondeu, pegando a mão dela e pressionando um beijo em sua palma. Mas você fez, e eu nunca vou esquecer. Eles sentaram em silêncio por um longo momento antes que Lorenzo a puxasse para perto dele. Vivian repousando a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. Ela pensou na noite anterior, no sangue e na violência, no terror absoluto e no alívio quando Lorenzo apareceu. E ela pensou em sua vida, todos os anos de dor e solidão, percebendo que pela primeira vez ela realmente acreditava que poderia ter um lar. Ele a beijou lentamente, gentilmente, como se tivessem uma vida inteira pela frente. E naquele momento, cercada por feridas ainda não curadas e memórias ainda frescas, Vivian sabia que havia encontrado seu lugar. Uma semana se passou desde aquela noite terrível, e a vida dentro da propriedade Meridia lentamente voltou a um ritmo, ou pelo menos uma versão de normal que pertencia apenas a eles. Lorenzo trabalhava menos, passando mais tempo com as crianças e com Vivian. Ele ensinou Mattel a empilhar blocos de madeira em torres, brincava de esconde-esconde com Luca no vasto jardim e carregava Nico nos ombros para que a criança pudesse alcançar as folhas nos galhos altos. Vivian o observava e via um homem totalmente diferente da sombra que o submundo temia. Ela via um pai, um homem aprendendo a amar sem controle, aprendendo a ser gentil sem temer a fraqueza. Ela também começou a aprender a administrar o Império Moretti porque Lorenzo lhe disse que ela precisava entender tudo caso algo acontecesse com ele. Ela sentava em reuniões, ouvia relatórios sobre negócios legítimos e ilegítimos, e Lorenzo nunca escondeu um único detalhe dela. Ele confiava nela completamente, e para um homem como ele, essa confiança valia mais do que qualquer diamante. As crianças continuaram a crescer como se estivessem tentando compensar 2 anos de silêncio. Elas conversavam sem parar, perguntando por que o céu era azul, por que os peixes podiam nadar, por que o papai tinha uma cicatriz no rosto, e cada pergunta, cada palavra mal pronunciada, cada mamãe e papai parecia um presente que Vivian e Lorenzo nunca davam como certo. Naquela tarde, enquanto o pôr do sol pintava o céu de vermelho e o jardim mergulhava em uma luz dourada quente, Lorenzo levou Vivian para fora. As crianças estavam cochilando com a babá, dando a eles um raro momento a sós. Eles caminharam em silêncio, de mãos dadas, até que Lorenzo parou debaixo da mais antiga árvore de carvalho da propriedade. Você sabe, ele disse suavemente, a última vez que eu coloquei um anel no seu dedo foi na festa de noivado na frente de centenas de pessoas. Eu disse as palavras que pensei que deveria dizer, mas eu não te pedi da maneira certa. Eu não pedi por mim. Vivian olhou para ele, seu coração batendo mais rápido enquanto ela sentia o que estava por vir. Então Lorenzo Moretti, a sombra, o chefe da máfia mais temido dos 5 distritos, ajoelhou-se. O homem que nunca havia se ajoelhado diante de ninguém estava ajoelhado na frente dela. Eu não sou bom nisso, ele disse. E Vivian ouviu o tremor em sua voz. Não sei falar bonito. Só sei que antes de você entrar na minha vida, eu existia, mas não estava vivendo. Eu acordava todos os dias e enfrentava o mundo, mas não tinha motivos para esperar o amanhã. Agora eu tenho. Agora eu tenho você, as crianças, uma família que eu incendiaria o mundo para proteger. Ele pegou a mão dela, seus olhos brilhando na luz que diminuía. Vivian Reyes, você se casa comigo, não por causa de um acordo, não por causa das crianças, mas porque eu te amo e quero acordar todas as manhãs com você ao meu lado pelo resto da minha vida. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Vivian enquanto ela o puxava para cima. Você não precisa se ajoelhar, ela disse, sua voz embargada. Você nunca tem que se ajoelhar para mim. Lorenzo se levantou, e ela olhou para aqueles olhos cinzentos que uma vez foram frios como aço e agora continham
um oceano de amor. Sim, ela disse 1 milhão de vezes. Sim, agora cale a boca e me beije. Lorenzo riu brilhante e descontraído. E ele a beijou debaixo do antigo carvalho enquanto o sol desaparecia além do horizonte. E Vivian soube que havia encontrado o que nunca ousara sonhar: um lar, uma família e um amor pelo qual estava disposta a lutar. 3 meses depois, o jardim da propriedade Moretti havia sido transformado em algo saído de um conto de fadas. Fileiras de cadeiras brancas dispostas ordenadamente na grama esmeralda, arcos de rosas brancas e rosa claro, curvando-se em um corredor suave, e a luz do sol da tarde filtrando-se pelos galhos do antigo carvalho, espalhando manchas douradas pelo chão. Este não era o casamento extravagante que as pessoas esperavam do chefe da família Moretti. Não havia centenas de convidados de clãs poderosos, nem exibições destinadas a ostentar riqueza ou domínio. Apenas aqueles mais próximos a eles, as pessoas que realmente importavam. E isso o tornava mais perfeito do que qualquer celebração luxuosa jamais poderia ser. Padre Anthony estava debaixo do arco floral, com a Bíblia na mão, um sorriso gentil no rosto. O único homem que ousara falar honestamente com Lorenzo ao longo dos anos, e hoje ele testemunharia o que havia orado desde os dias em que um jovem com mãos manchadas de sangue vinha à confissão. Felicidade, redenção, amor. Lorenzo estava no altar, e Vivian teve que admitir que nunca o tinha visto tão bonito, vestido em cinza carvão em vez de preto, porque ela lhe havia dito que odiava preto, que a lembrava da máfia e das sombras. Seu cabelo escuro bem penteado, aquele pequeno e contido sorriso em seus lábios que ela havia aprendido a amar, reservado apenas para ela e as crianças. Ao lado dele estava Daniel, seu irmão como padrinho, totalmente recuperado após o transplante de medula óssea bem-sucedido. A cor havia retornado à sua pele, a luz de volta em seus olhos em vez da névoa opaca da doença e da medicação. E quando Vivian o viu ali, saudável e sorrindo, ela quase desabou. Ele havia vivido, seu irmão havia vivido, e ela tinha uma nova família para amar. A música começou e Vivian caminhou pelo corredor coberto de pétalas, usando um vestido de noiva simples, não o volumoso vestido de renda e cristal de casamentos da sociedade, mas um vestido branco justo com um único véu transparente caindo dos ombros, elegante e discreto, como ela, uma mulher comum em um mundo extraordinário. E à frente dela estavam 3 meninos pequenos de ternos brancos, segurando cestas de pétalas e jogando-as por toda parte, sem nenhum senso de ordem. Mateo tentando espalhá-las seriamente como um adulto. Luca girando enquanto caminhava porque amava o jeito que sua jaqueta esvoaçava, e Nico parando de vez em quando para pegar pétalas e prová-las. Os convidados riram e Vivian também riu porque essa era a sua família, caótica e imperfeita e maravilhosa à sua maneira. Quando ela alcançou Lorenzo, Padre Anthony começou a cerimônia, mas ela mal o ouviu. Tudo o que ela conseguia ver eram os olhos cinzentos de Lorenzo e o futuro brilhando dentro deles. Então vieram os votos. Lorenzo pegou suas mãos, sua voz ecoando pelo jardim silencioso, enquanto ele dizia que uma vez acreditou que o poder era tudo. Dinheiro, território, o medo de seus inimigos, que ele construiu um império, e pensou que isso significava sucesso. Mas então ela entrou no restaurante usando um avental manchado e seus 3 filhos, crianças que não haviam falado uma palavra em 2 anos, a viram e a chamaram de mamãe. E naquele momento, ele entendeu que todo o poder do mundo não significava nada se não houvesse ninguém para proteger. Ela lhe deu um motivo para viver, não apenas para existir. E ele jurou amá-la, protegê-la e lutar ao lado dela até seu último suspiro. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Vivian e ela não as enxugou. Quando foi a vez dela, ela respirou fundo e disse que ele a havia sequestrado, arrancando risadas suaves dos convidados, que ele a segurava como uma prisioneira, que ele era o homem mais perigoso que ela já havia conhecido.
Então ela parou e olhou em seus olhos e disse que ele também foi o primeiro homem que lhe perguntou o que ela precisava. O primeiro a lutar por ela em vez de contra ela. O primeiro a lhe dar uma família de verdade. Que ela não o amava apesar de quem ele era. Ela o amava por causa de quem ele era. Porque sob a armadura de aço havia um pai devotado e um homem disposto a incendiar o mundo por aqueles que ele amava. E ela prometeu ficar ao lado dele na escuridão e na luz para sempre. Padre Anthony os declarou marido e mulher, e Lorenzo a beijou sob aplausos e vivas. Mas o beijo foi rapidamente interrompido, enquanto os 3 meninos se espremiam entre eles exigindo abraços. E tanto Vivian quanto Lorenzo se abaixaram para levantá-los em seus braços. Eles estavam ali como uma família completa. E Vivian olhou ao redor e viu Diana limpando os olhos com um lenço. Pela primeira vez, olhando para Vivian como uma mãe acolhendo uma nora. Ela viu Daniel sorrindo para ela, com o sorriso de um irmão que havia recebido sua vida de volta. Ela viu Frank e os guardas tentando parecer severos, mas falhando em esconder seus sorrisos. E ela viu Lorenzo olhando para ela, como se ela fosse todo o seu universo. Este era o seu lar. Esta era a sua família. E ela não a trocaria por nada no mundo. Na manhã seguinte, a propriedade Moretti descansava em uma espécie de paz que só os lares verdadeiramente felizes conhecem. A luz do sol da manhã escorregava pelas cortinas e pintava listras douradas quentes nos lençóis brancos, enquanto Vivian acordava nos braços de Lorenzo. Ela ficou ali por um momento, ouvindo o ritmo constante do coração de seu marido, ainda incapaz de acreditar que esta era sua vida agora. Que ela, uma órfã que cresceu mudando-se por lares temporários, que havia sido abusada, abandonada e convencida de que morreria sozinha e esquecida, estava agora deitada em uma grande propriedade ao lado de um homem que a amava com todo o coração, com 3 meninos que a chamavam de mamãe todos os dias. Então ela ouviu o som de pequenos pés correndo pelo corredor, risadas suaves ecoando pelas paredes, e a porta do quarto se abriu. 3 meninos pequenos de pijamas amarrotados invadiram o quarto como furacões em miniatura, saltando na cama e se enfiando entre os pais. "É de manhã", Mateu gritou. O mais velho, sempre o primeiro a anunciar notícias importantes. "Acordem! Acordem! Panquecas!" Luca aplaudiu porque comida era sempre sua primeira prioridade. "Eu quero panquecas em forma de urso." Nico não disse nada. Ele simplesmente engatinhou e se envolveu em Vivian, enterrando o rosto em seu pescoço do jeito que ele fazia todas as manhãs. "Mamãe", ele sussurrou, sua voz ainda pesada de sono. "Amor, mamãe." Lorenzo, o homem que todo o submundo temia, estava ali com o cabelo bagunçado e olhos enevoados de sono, observando a cena com um sorriso brincando em seus lábios. "E o papai?" Ele perguntou a Mateu em um tom de falsa tristeza. "Ninguém ama o papai?" Mateu inclinou a cabeça, pensando muito, então abriu um grande sorriso. "Amar papai sempre." E então, como se tivessem planejado juntos, todos os 3 meninos falaram ao mesmo tempo. Palavras que Vivian sabia que levaria consigo para sempre. Amar papai, amar mamãe, amar família. 3 pequenas palavras, 3 pequenas crianças e uma família construída dos lugares mais inesperados. Vivian olhou para Lorenzo por cima da cabeça de seus filhos e viu seus olhos brilharem. 3 pequenas palavras, ele sussurrou. "Mas elas são tudo." 3 pequenos, Vivian respondeu suavemente. "E uma família." Lorenzo riu brilhante e descontraído, a risada de um homem que finalmente havia encontrado a felicidade após anos de escuridão. E Vivian sabia que aquele era o final feliz que ela nunca havia ousado sonhar. Prova de que a vida podia ser cruel, mas ainda assim cheia de milagres inesperados. Esta história nos lembra que família nem sempre é definida por sangue, mas pelas pessoas que escolhem nos amar, lutar por nós e estar ao nosso lado em nossos momentos mais difíceis. Que um passado doloroso não define o futuro,
e que todos merecem ser amados, protegidos e chamados de lar. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo para que possamos continuar trazendo histórias significativas todos os dias. Como você se sente sobre a jornada de Vivian e Lorenzo? E você acredita em um amor que pode superar todas as dificuldades? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós realmente adoraríamos saber o que está em seu coração. Obrigado por assistir até o fim e desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em cada dia que se seguir. Adeus e nos vemos novamente no próximo.